Eusa. Ok, tá gravando. Então hoje, muito boa noite a todos. Hoje é dia 13 de abril de 2020. A gente está fazendo hoje a nossa terceira videoaula. E como de praxe, a gente começa revisando os principais conceitos que a gente viu na aula anterior para fixar esse conteúdo. Então a gente está estudando o livro A Cura, Tornar-se Saudável, Permanecer Saudável. Eu vou pedir para que todos vocês deixem os microfones fechados para ouvir apenas a minha voz, senão fica com muito ruído no ambiente, tá bom? Obrigada. Na próxima tela, a gente tem a explicação do amor que cura e do amor que adoece. Tinha ficado em aberto esse conceito na aula passada, então eu trouxe aqui para vocês as fontes, o que Bert fala a respeito desse amor que adoece e desse amor que cura. O amor que adoece, a doença em nosso corpo encontra-se no fim de uma cadeia. Como a gente viu, nosso corpo, fazendo uma analogia, é aquele vidro da lâmpada. A alma é a luz que anima essa lâmpada, que está dentro e está fora também, e que se une a todas as luzes das outros indivíduos do sistema familiar, compondo então a alma coletiva, a alma da família. E essa alma se submete a uma luz ainda maior, que vem do alto, e que Bert chama de espírito. Pois bem, ele, através do fenômeno das constelações, ele constata que a doença no corpo só chega no corpo porque ela nasce no espírito, se desenvolve na alma e se somatiza no corpo. Então, a doença em nosso corpo encontra-se no fim de uma cadeia. Começa na alma, pois é da alma que vêm os movimentos do amor que nos levam às pessoas doentes que desejam nos vincular a elas. Deixa eu corrigir o que eu falei. A doença começa na alma, por conta dos emaranhados, depois ela somatiza no corpo físico e a solução se encontra no espírito. Então, é no intercâmbio entre essas três áreas que a gente consegue restabelecer a saúde. O amor que adoece, em outras palavras, se trata daquele amor que puxa a gente para trás, que dificulta o desenvolvimento, que são linhas limítrofes daquele clã, onde as coisas são permitidas até um certo ponto. E qual é o amor que cura? Diferentemente do amor que sentimos em nossas relações, o amor que cura é o amor do espírito. É o amor desse poder espiritual, de forma criativa, trouxe à existência tudo aquilo que é. Então, em outras palavras, a gente pode traduzir Bert para um português mais acessível ao nosso entendimento. O amor que adoece está dentro do automatismo. Coisas que fazemos sem ter consciência. Por exemplo, numa gravidez de trigêmeos, só uma menina nasce, um menino não chega a nascer. Durante a gravidez, a mãe tem um sangramento. Primeiro se perde uma menina dessa gestação de trigêmeos. Passados-se 30 ou 40 dias, perde-se um menino que já tinha um pouquinho mais de idade, mas que também não chega a nascer. São 2 abortos naturais, muito comuns. A ciência não sabe por quê, mas acontece com 20% de probabilidade de cada gestação ser de mais do que um bebê gemelar, ou 2 ou 3. Então nasce, depois de 9 meses, uma única menina dessa gestação de 3 bebês. Essa menina sente uma dor que leva a adoecer, que leva a sentir falta desses irmãos que ela nem ao menos sabia que existiam. São dores bem profundas, estão no subconsciente, mas que atravancam a vida, levam à depressão, menos energia para fazer as coisas que precisam ser feitas, menos disposição para a vida que está acontecendo aqui, para a vida real. Porque esses emaranhados levam essa menina nascida
que está nesta dimensão a olhar e desejar estar com esses irmãos. Então, num caso extremo, essa menina nascida pode se suicidar, pode se colocar em risco de vida, pode conseguir ir ao encontro desses irmãos não nascidos. E qual é o amor que cura, então? Quando essas duas outras crianças são incluídas através, por exemplo, do fenômeno da constelação familiar, onde a gente pode, com 100% de acerto, constatar a existência de outros bebês naquele sistema familiar e fazer a inclusão para que eles também possam fazer parte, desvinculando os destinos de cada um. Assim, cada um em sua dimensão segue o seu desenvolvimento e não mais naquele desejo de morrer ou de estar junto com os irmãos, cada um seguindo na sua possibilidade, dentro daquilo que o espírito criativo criou, daquilo que realmente é, não como a gente gostaria que fosse, mas com olhos de ver a realidade que de fato está se apresentando. Tati, essa era uma dúvida que você colocou na aula passada, ficou claro para você? Quiser falar, abrir seu áudio. Ficou super claro na prática e com tudo que ele vem trazendo depois, Sou. Meu coração está mais leve. Muito bom, né? Então, no próximo slide, a gente tem você pode avançar a nossa alma. Então, apesar de alguns terem ficado chocados na aula passada, porque cada um de nós não tem uma alma, participa de uma alma maior, então é um conceito realmente novo para muitas pessoas, e aqui eu estou apresentando os conceitos de Bert. É importante que a gente se confronte com essas realidades. Você pode até não concordar, mas é a forma como ele vê e foi o que ele pôde observar pelo fenômeno das constelações durante muitos anos. E hoje se trata não só de uma filosofia, como nasceu no início, mas da ciência dos relacionamentos. Então, em 100% dos casos, isso se apresentou da mesma forma e hoje é cientificamente comprovado. Bom, aqui a gente tem a imagem do vínculo. As lâmpadas são os indivíduos, simbolicamente, os indivíduos de um sistema familiar, e o fio que une a todos eles é o vínculo. Ah, Sofia, mas eu quero restabelecer a minha saúde e a pessoa anda com depressão, pensamentos suicidas, já tentou algumas vezes. E por que ela não consegue restabelecer a saúde? Em função do amor que ela tem por esse vínculo, a resistência por deixar esse vínculo e transformar esse vínculo para uma nova forma de lidar com as suas relações dentro da alma familiar. A nossa alma familiar nos liga a seus destinos, nos liga às pessoas que fazem parte, ao que não está resolvido na família, ao difícil em nossa família, às suas cargas e às suas culpas. Tudo isso acontece no subconsciente, o indivíduo se responsabiliza por algumas coisas e ele passa a praticar coisas sem ter consciência do que está fazendo. Ah, Sofia, então não é responsabilidade dele? É sim. Todas as situações nas quais nos colocamos são nossa responsabilidade.
A diferença agora é continuar amando sim essas pessoas, fazendo parte sim, porque a criança, a nossa criança interna, tem medo de perder esse vínculo, de deixar de pertencer. Por exemplo, no exemplo dessa gestação de 3 gêmeos, né? Se essa menina viva quer continuar carregando os irmãos, cuidando, velando por esses irmãos que já morreram, ela não está 100% presente aqui na vida para cuidar do seu marido, para cuidar da sua própria vida. E às vezes a pessoa continua fazendo por medo de deixar de pertencer. Só que isso é um pensamento infantil. A gente não deixa de pertencer ao nosso sistema, mas há formas de fazer isso adequadamente, respeitosamente, ok? Vamos avançar mais um pouquinho. Pertencer à família é nossa necessidade básica. Então aqui a gente tem uma árvore com várias luzinhas, o fio ligando todas essas luzinhas, representando aí essa luz conjunta de todas essas lâmpadas, a alma da família, e nós todos faremos qualquer coisa e tudo que for necessário pelo pertencimento, até mesmo morrer. Pertencer é nossa necessidade básica. Vamos avançar mais um pouco. A necessidade de pertencer vai além da necessidade de sobreviver. Os indivíduos, então, eles estão dispostos a qualquer coisa. Os filhos, para ver os pais bem, eles estão dispostos a sofrer, a se sacrificar, a adoecer, morrer de forma estranha, suicidar-se, ficar sem parceiro, ficar pobre, doente, o que for necessário. Pode parecer uma dinâmica absurda, estranha, essa forma da alma se relacionar, mas são leis e ordens que não podem ser infringidas caso sejam algum membro do sistema familiar seguinte, nas gerações seguintes, 1, 2, 3, 4 gerações seguintes, vão tomar essas responsabilidades para si e passar a vivenciar, a representar aquela pessoa que foi excluída e vivenciar aquela história. Por exemplo, antigamente a menina jovem que engravidava cedo era expulsa de casa. Uma exclusão séria de uma mãe e de uma criança, 2 membros excluídos. Mais adiante, membros desse sistema familiar vão ser representados. A boa notícia: existem maneiras de mudar esses destinos, de forma a encontrar, então, com a ajuda do próprio indivíduo, em um nível mais elevado, a força para nos liberar desses vínculos que nos tornam doentes. Então, a pessoa chega até o constelador e solicita, traz a sua queixa. Tenho depressão. Com o fenômeno da constelação, o constelador pode orientar, chegar até o essencial, descobrir o que há dentro da alma familiar que leva para aquela consequência, para aquele conflito, para aquela doença. Talvez a nossa reunião caia, a gente conecta novamente. E aí a gente faz 2 gravações, tá, Tati? Mas ainda nem deu 50 minutos. Acho que a gente deve ser só um aviso pro forma. Na semana passada a gente ficou na reunião durante 2 horas e ela não caiu. Então, o cliente chega com a sua dificuldade para o constelador olha, orienta, diz ao cliente, e o cliente também pode observar com seus próprios olhos o que é que está levando àquele destino difícil, mas é o próprio indivíduo que toma providências, que toma consciência, que modifica as coisas. Por exemplo, um cliente com queixa de depressão
coloca-se a constelação e eu pude observar que ele excluía a mãe. E a depressão sempre causa raiz da exclusão da mãe, ou não acesso ou exclusão do pai, ou de ambos, pai e mãe. Visto que o problema era a exclusão da mãe, relatei para o cliente o que era necessário fazer e ele se propõe a continuar negando a mãe, não indo até o encontro dela, não suprindo necessidades que sejam proventos ou companhia, diálogo, uma relação amistosa, ele continua desrespeitando essa pessoa, então não há milagres. A responsabilidade é da própria pessoa de conduzir de acordo com aquilo que está se apresentando, restaurando aquele laço necessário e imprescindível que está diretamente ligada à saúde dele, ok? Então, no próximo slide, a gente tem a alma coletiva é igual a campo espiritual. Ele fala bastante sobre isso. Então, a soma da luz de todas essas lâmpadas, de todos esses indivíduos, compõe a alma coletiva. Não é a minha alma, mas eu participo da alma coletiva do meu sistema familiar. Esse é o ambiente onde acontece o campo espiritual do meu sistema familiar. E assim com o sistema familiar de cada um de vocês. Mais um pouquinho adiante. Quem pertence a essa alma coletiva? Todos. Quem são esses todos? Eu, meus irmãos e irmãs, vivos ou não, ou seja, abortos provocados e abortos naturais. Meio-irmãos também. Irmão que nasceu da relação do papai com a segunda esposa, com a terceira esposa, são irmãos. Filhos nascidos fora do casamento, são irmãos. Quem mais pertence? Meus pais, incluindo seus parceiros anteriores, tios e tias. Uau, inclusive os parceiros anteriores, é bastante gente. Os avós, pais da mãe e pais do pai, incluindo seus parceiros anteriores. Às vezes essa linha ancestral vai além no passado, incluindo também bisavós. Também faz parte do seu sistema familiar, dessa alma coletiva. Todos aqueles cuja perda ou morte ocasionou uma vantagem para nós e nossa família, como por exemplo uma herança. Alguém tirou vantagem de uma herança ou de uma mentira para ganhar mais na partilha de uma herança, levou consigo uma responsabilidade. Todos aqueles cuja morte foi causada por culpa de um membro da nossa família. Ou seja, na família de um assassino, além dos seus irmãos, dos seus pais, avós, bisavós, também as pessoas mortas por ele fazem parte da alma coletiva. Todos aqueles que possuem culpa com relação à morte de algum membro da família ou causaram danos graves a alguém de nossa família. Bert, mais adiante, também identificou que, além dos prejuízos causados, grandes benfeitorias também fazem com que as pessoas façam parte do sistema familiar. Por exemplo, essa mãe solteira que foi excluída da família, teve seu filho e foi ajudada por uma pessoa ou por uma outra família, dando casa, comida, durante muitos anos, e convívio, e o imóvel foi doado para essa pessoa, então o laço é grande e extenso. Essa pessoa benfeitora passa a fazer parte também dessa alma coletiva.
consequências das exclusões. Então, a gente tem aqui 2 supostamente irmãos, esse menininho penduradinho aí na parede, que não tá com uma cara nada feliz, ele pode estar sendo excluído. Pode ser um irmão mais velho que não nasceu, e quem nasceu é o garotinho aqui da direita, e que é tratado como filho mais velho, por conta do outro não ter o seu lugar respeitado. Então, o segundo ocupa o lugar do primeiro. Desordens. Essa foto também pode ser de uma gestação gemelar, 2 gêmeos, aonde um deles não pôde nascer e nasceu apenas um, ficando em segredo a morte do primeiro irmão. Isso é também uma exclusão. Vejam, um assassinato é uma exclusão evidente. Um aborto natural de uma gestação gemelar até 3, 4 meses de gestação, onde nem se sabia, porque antigamente não havia a tecnologia que a gente tem hoje, era uma exclusão, embora não se soubesse que estava acontecendo. Então, a exclusão de alguma dessas pessoas que compõem a nossa alma coletiva, a exclusão do nosso amor faz com que um membro da nossa família passe a representá-los durante a sua vida, sem que tenha consciência disso. Por exemplo, através de uma doença ou de uma deficiência, mas também da forma que vivem e que morrem. Uma exclusão que acontece com muita frequência. O homem teve uma primeira mulher, talvez eles fossem noivos, e ele termina desrespeitosamente a união com essa mulher. Ele então encontra uma nova parceira, se casa e tem uma filha menina. Com muita frequência, essa menina, filha, passa a representar a noiva excluída, porque foi uma separação desrespeitosa. Não estou dizendo que você tem que morrer com seu parceiro, com a sua parceira para o resto da sua vida. Não, você pode trocar de parceiro, de parceira, desde que a forma com que isso aconteça seja respeitosa. Caso contrário, um outro membro no sistema familiar representará essa parceira, esse parceiro excluído. E essa criança, essa menina que representa a noiva, vai criar muito conflito dentro de casa, vai dar muita dor de cabeça nesse relacionamento, assim como o garoto. Então, na escola, no relacionamento de pais e filhos, muitas vezes essas crianças estão representando um parceiro anterior excluído. A inclusão consciente à nossa família e à nossa alma coletiva libera nossos emaranhados em seus destinos, emaranhados que nos fazem adoecer, aliviando suas consequências. Pronto, quando essa mulher, primeira noiva, o primeiro noivo, são integrados, essas crianças são libertadas desses emaranhados, podendo viver com tranquilidade, sem precisar carregar essa carga adicional. Porque isso, além de trazer mau convívio, mal-estar dentro de casa com os pais, tem muitas dificuldades na aprendizagem na escola. Ok? Vamos para a próxima.